Bom dia, vamos meditar. Vamos lá, deixa eu me arrumar aqui. Hoje a gente vai meditar sobre os padrões que a gente pode carregar lá da nossa ancestralidade. Então, ontem, lembrando sempre que toda sexta-feira eu coloco um teste lá de autoconhecimento já vinculado com a meditação que a gente vai fazer hoje. Então, independente das respostas que você, da maioria ali das suas respostas, né, que cada resposta ali corresponde a algo da sua ancestralidade, para você trazer aí consciência. Então, independente da resposta que deu, né, que você viu lá, a meditação serve para você. Se você não respondeu o teste, vai lá depois que acabar aqui a live, vai lá, responda. São perguntas simples, mas essas perguntas, né, as respostas ali que você perceber, já vai te dar um direcionamento, já vai trazer uma consciência, que é o que eu trago sempre, né? A consciência tem poder de transformar. Quando a gente vê, enxerga algo que antes a gente não conseguia enxergar, é isso que tem poder na sua vida, né? Isso que faz com que você possa mudar, que você possa transformar isso aí dentro de você. Então, não deixe de responder. E outra coisa, outro recado, coloca lá. Eu sei que muitas de vocês às vezes fazem o teste, mas não coloca, não clica ali, né, na enquete que eu coloco. Aquela enquete, ela é muito importante para mim, para que eu possa trazer os assuntos relacionados à maioria das respostas de vocês. Então, se eu vejo lá, né, que a maioria tá respondendo A, ou B, ou C, enfim, tá trazendo um determinado tipo de dor e de padrão, por exemplo, nesse caso, né, da ancestralidade, eu vou direcionar os conteúdos que eu vou trazer para vocês aquela dor que é maior. Então, ajuda, né, no meu trabalho e ajuda vocês também, porque aí eu vou trazer assuntos que eu já sei que dói, que é a dor aí que vocês estão trazendo. Então, sempre responde lá na enquete para que essa troca, né, a gente consiga fazer essa troca e vocês possam crescer e aprender muito mais. Então, eu vou esperar um pouquinho aqui. Eu vou responder primeiro algumas perguntas, tá? Então, a gente vai meditar depois. Hoje, vou ter um tempinho maior, então vou responder as perguntas que vocês fizeram para mim ontem sobre a ancestralidade. E no fim, a gente medita. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, que a minha garganta tá seca. Só trazendo então, né, uma introdução aqui para vocês sobre os padrões que a gente traz da nossa ancestralidade. Pensa assim, né? Tem live também sobre pertencimento aqui, se você for lá no feed depois, para você entender, mas essa parte é teórica, tá? Mas eu vou trazer aqui bem resumidinho para vocês. Bom dia, Val. Todos nós, a gente, desde lá, né, isso é biológico. Pra gente sobreviver, para que, né, os nossos ancestrais pudessem sobreviver, eles precisavam pertencer. Uma pessoa sozinha, pensa, num ambiente muito hostil, em que era tudo muito difícil, precisava caçar, enfim, né, os animais. Então, para que os nossos ancestrais eles pudessem sobreviver, eles precisavam andar em grupos. Então, a gente traz essa memória lá no nosso cérebro, né, reptiliano, que é aquele cérebro mais primitivo. A gente traz a memória de que eu só vou sobreviver dentro de um grupo. Por isso que quando a gente se sente sozinha, quando a gente se sente rejeitada, quando a gente se sente abandonada, parece mesmo, né, que a gente vai morrer. Esse é o sentimento. Se você já sofreu algo desse tipo, é esse o sentimento que a gente tem. Eu vou morrer. E realmente é uma memória de que se eu ficar sozinha, eu vou morrer, eu não vou sobreviver. Então, o pertencimento, né, que é uma lei sistêmica, ele fala exatamente sobre isso, a nossa necessidade de pertencimento. E como é que eu pertenço?
sendo parecida com aquele grupo, porque aí se eu for parecida, aquele grupo vai me amar, aquele grupo, né, eu vou fazer parte daquele grupo e aí eu não vou me sentir sozinha. Qual que é o primeiro grupo hoje, né, que a gente pertence? A nossa família. Então, né, o nosso sistema, a nossa família é o nosso primeiro grupo, é o grupo onde a gente nasce e é onde a gente precisa sobreviver. Então, quando a gente fala aqui, né, de repetição de padrão, a gente repete padrões porque inconsciente eu preciso ser parecida com aquele grupo para que eu sobreviva. Então, se lá no meu grupo todo mundo age de determinada forma, até que eu me torne consciente, eu vou agir de determinada forma. Então, se lá na minha família todas as mulheres falam mal dos homens, eu vou falar mal dos homens também. Eu vou achar que eu não preciso do homem, que eu não preciso de um relacionamento, que homens são fracos, que os homens traem, que os homens. Então eu vou ficar parecida. Então, como é que eu vou ter um relacionamento bom, um relacionamento gostoso, um relacionamento leve, se eu vou ser diferente daquelas pessoas? E isso pode custar o meu pertencimento. E aí pode ser que eu morra, entende? Não que você vai morrer, mas a ideia é essa. Val, isso, né? Você percebe isso. Então, observe aí, com quem que eu fico parecida? Quem é que pensa assim? Porque tudo bem que essas pessoas pensem daquela forma, daquele momento, pela história que elas têm. Mas você agora pode trazer isso e entender que eu posso pertencer, porque eu sigo pertencendo, mesmo que eu faça diferente. E é isso que a gente vai transformando. Entender que eu posso ter um bom relacionamento, eu posso ter dinheiro, eu posso escolher um novo caminho profissional. Eu posso fazer isso e pertencer. Porque o que acontece? Quando você tá lá e tentando fazer diferente, pode ser que venha muita culpa. Culpa de, meu Deus, eu tô fazendo algo aqui que a minha família não fez. E é normal, porque pode ser que você seja a primeira a tá fazendo coisas que seus ancestrais ali não puderam. E tá tudo bem. Eu trouxe isso para você entender. Não é que você repete porque eles são errados, porque que saco, porque eu não devia estar repetindo. Porque eu julgo que eles pensam assim e eu também penso assim. Não. Existe um porquê. Existe algo biológico que faz com que a gente seja assim. E quando você entende e fica consciente disso, você tem poder de mudança, você tem poder de transformar, de ter um relacionamento. E consciência, e aí a gente vai, né? E aí a constelação, e aí a terapia, e aí a meditação. Porque o que eu digo aqui para vocês? A meditação, quando a gente medita, né? Quando a gente relaxa, e aí a gente vai relaxando essa parte mais racional, mais concreta, e a gente baixa essas barreiras e consegue acessar e transformar. Então, faça essas meditações que eu trago para vocês aqui nos sábados. Tem outras lá também, salvas, estão todas salvas lá no feed, porque isso vai trazendo consciência e vai mudando isso aí internamente, tá bom? Então vamos lá. Então já dei essa introdução, agora eu vou responder as perguntas aqui que vocês deixaram para mim e depois a gente vai meditar. Peraí. Acho que eu... Tá. Essa aqui ficou meio... Não entendi muito bem. Vou fazer outra aqui. Será que eu repito o destino das mulheres da minha família que amaram demais? Peraí, deixa eu olhar aqui certinho se é essa mesmo.
Tá, né? Será que eu repito o destino das mulheres da minha família que amaram demais? Sim, pode ser que você repita. Como é que foi? E aí, como que eu sei? Observando. Quais histórias eu ouvi? O que as pessoas falam? Ai, Camila, mas mesmo assim eu não tive muito contato, não conheço muitas histórias. Tá tudo bem. O que você ouviu? Quais as coisas que você ouve, que a sua mãe fala sobre, por exemplo, as relações? Como que era a relação da sua mãe com seu pai? Foi boa, foi leve, foi pesada? Como é que foi? O que você sabe da sua história? Então, sim, pode ser que você repita. E aí, vou trazer uma outra coisa aqui. Quando você traz, né, repito o destino, parece, né, que o destino é algo assim, fatídico. Então, ai, eu repito esse destino e não tem nada que eu possa fazer com isso? Não, você pode, sim. Como eu falei, você pode fazer diferente. Então, o destino, e mais do que isso, as suas ancestrais, né, os seus ancestrais, eles não querem que você repita a história. Eles querem que você faça diferente, porque eles pagaram o preço para que a nossa vida, né, que veio depois, fosse mais leve. Então, honre isso. Honre olhando e falando, olha, sinto muito. Lá foi o destino, lá foi o que foi, pronto, não tem mais como mudar. Mas você que tá aqui pode mudar. Você agora pode fazer diferente, tá na sua mão. Então, que termine em você. Que você olhe para os seus ancestrais, deixe com eles o que é deles, sem dó, sem julgamento. E olhe para a vida, olhe para frente e não mais para trás, não mais para o que foi. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Porque eu sempre atraio homens que precisam ser salvos, como se fosse a minha missão. Como é que foi lá na sua ancestralidade? As mulheres precisavam salvar os homens eram fracos, homens que ficaram doentes, homens que bebiam. Como é que era a história desses homens? Então, se você está atraindo homens que precisam ser salvos, quem será que precisou ser salvo? Seu pai? Seu avô? Seu bisavô? Quem é esse homem? Que no fundo, lá na sua alma, você está tentando ainda salvar. E muitas das vezes esse homem não pôde ser salvo. E vai ser importante você olhar para isso, entender e dizer tudo bem. Tá tudo bem. Choro a dor de que eu gostaria, que as mulheres gostariam de ter salvo esses homens, não conseguiram, e agora eu trago isso. Agora eu quero, de forma nem consciente, salvar. Trazendo aqui só um adendo, algumas pessoas já sabem aqui um pouco sobre isso, né? O meu pai, que já é falecido, faleceu ainda quando eu era novinha, eu era adolescente, e meu pai tinha questões com álcool. Então, quando eu comecei a me relacionar, era assim que eu me relacionava, querendo salvar. Quem no fundo eu queria salvar? O meu pai. Então, eu estava repetindo uma história. Meus avós tinham questões com álcool, meu pai tinha questão com álcool, e nenhum deles pôde ser salvo. Todos acabaram, né, falecendo por conta disso, por conta da bebida. Então, como é que eu ia ter um relacionamento bom? Como é que eu ia ter um relacionamento leve, saudável, se a memória ali do meu sistema era esse? Nós, mulheres, precisamos salvar os homens. E aí, como eu não consegui salvar o meu pai, eu ia lá e no relacionamento tentava salvar a pessoa que eu estava. Obviamente isso não funcionava, não tinha força. Porque aí o que acontecia, eu virava uma mãe ali naquele relacionamento e a pessoa não ficava, porque ninguém quer se relacionar com a mãe. E aí a relação acabava. E aí quando eu enxerguei e olhei para a minha relação com meu pai e disse, bom, eu vou ter que lidar com essa frustração agora. Eu vou ter que olhar para a relação com ele e falar, não consegui.
não era o meu lugar, eu era muito pequena para salvar uma pessoa grande. E aí eu me libertei disso. E aí eu posso hoje ter um relacionamento bom, leve, equilibrado, sem precisar salvar ninguém. Só vivendo a relação, uma relação comum, uma relação de equilíbrio, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui pra mim, tá bom? Que aí quando eu terminar as perguntas aqui, eu respondo de vocês também. E se você tá vendo gravado, até hoje vai estar lá a caixinha de perguntas, então se ficar alguma dúvida, pode colocar lá pra mim também, que aí ao longo do dia eu vou respondendo pra vocês. Cadê? Me perdi aqui. Sinto que eu carrego dores que nem são minhas. Pode vir das mulheres antes de mim? Sim. Como eu sei? Se você sente algo que não condiz muito com a sua realidade. Vou dar um outro exemplo aqui. Ontem eu atendi uma pessoa, né, uma mulher, e ela falou assim pra mim que ela sentia muito medo de ficar viúva, né? Então, assim, ela sentia um medo, assim, muito grande de que esse homem fosse morrer. Isso não condizia com a realidade, certo? Ela tava lá, casada, tranquila, enfim, olhando para outras questões do relacionamento, mas um relacionamento longo, bom. E no campo, né, quando a gente entrou ali no campo da constelação, existiam mortes de homens. Então, mulheres que ficaram sozinhas. Então, ela era uma mulher muito forte, né, que fazia, que tomava muito à frente, que tinha essa energia. E a morte dos homens. Então, o medo, né? Então, lá atrás, o que acontecia na história dela? Essas mulheres ficaram viúvas, elas precisavam dar conta de tudo, né? Tinham que correr atrás, porque não tinha ali o parceiro. E ela fazia isso, né? Fazia esse papel e sentia esse medo de que o marido morresse. Esse medo vinha de uma ancestral dela que tinha realmente passado por isso. Então, se você sente dores que você percebe que não estão condizendo com a realidade, isso mostra uma dor que não é sua. E aí, como eu trouxe, né? Então, sei lá, eu tenho medo de ser traída, mas eu nunca fui traída. Eu tenho medo de ficar viúva, mas isso não conheço essa história, não tem por que eu sentir esse medo. Então, isso mostra que é uma dor que você tá carregando aí das mulheres. E aí, literalmente, como se, olha, eu devolvo isso para elas. Eu digo, olha, essa dor é sua. E é pesado para mim carregar uma dor que não é minha, né? E aí devolver isso, e aí foi esse movimento que a gente fez também na sessão dela. Então, quando você observa que é uma dor muito grande para a realidade que você vive, isso é uma dor que não é sua, que você está trazendo. Posso achar que é amor, mas carregar o destino de outra mulher? Sim, a gente sempre, né, lembre, a gente tem 95% é inconsciente. Então, por mais que eu ache que eu estou escolhendo alguém. Bom dia, Antonieta, Elô, Maria Ema, bom dia, que bom que vocês estão aqui. Então, pode ser que você ache que você está escolhendo alguém pela consciência, mas você está escolhendo, estamos todas escolhendo pela essa parte que está inconsciente. E esse outro, isso que é maravilhoso das relações, que esse outro dá pra gente a oportunidade de aprender algo. Então, se eu estou vivendo algo e isso tá tocando em uma dor, tá tocando numa ferida, tá tocando em algo meu, que bom, porque eu posso olhar pra mim, eu posso olhar pra minha história, eu posso curar isso. Então, o relacionamento permite isso. Como eu falei, se os meus relacionamentos lá não dessem errado, eu não teria olhado pra isso. Então, todas as relações que não foram como eu esperava, que foram ruins e que eu sofri, que, enfim,
permitiu que hoje eu tivesse algo bom. Porque tocou nas minhas dores, tocou nas minhas feridas. E aí eu pensei, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa de errada comigo. Por quê? Por que eu vejo algumas pessoas que se relacionam e tudo bem e eu não tô conseguindo? Por que tá doendo em mim? Deixa eu entender, deixa eu olhar. E aí eu fui, né, nesse processo de autoconhecimento, de constelar, de fazer curso, de ler, de entender, pra conseguir me curar. Então, a gente sempre acha que é amor, e tem amor, sim. Mas muitas das vezes é esse amor que não tô enxergando. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A gente já vai começar a meditação. Sinto que... É a última, tá? Sinto que quando eu tento salvar alguém, é como se eu buscar... Sinto que quando eu tento salvar alguém, é como se eu buscasse salvar alguém do meu passado. Isso faz sentido? Sim, faz muito sentido, que foi o que eu contei agora aqui pra vocês. A gente quer salvar alguém, ou mesmo na nossa história, um pai ou uma mãe, que eu não consegui salvar por ter suas questões, e aí eu levo isso, ou pode ser mais ancestral, né? Pode ser uma ancestral que realmente teve suas questões com os homens, e aí você traz essa memória, e aí você vai para a relação e tenta também salvar o outro. Então faz muito sentido, isso acontece, e é muito comum de acontecer. Então, se você teve, por exemplo, um pai com vícios, um pai que você considerava ali fraco, com problemas, depressão, assim como a mãe, tá? Então pode vir também da mãe, você querer salvar, não consegue, e aí você vai e leva isso para o seu relacionamento, e aí você quer salvar esse outro, porque na verdade quem você queria salvar era o seu pai ou a sua mãe. Faz sentido? Vocês têm alguma pergunta? Que aí a gente vai começar a nossa meditação, tá? Então, o que a gente vai meditar hoje, enquanto eu espero vocês aqui? O que a gente vai meditar? A gente vai liberar a repetição ancestral no amor. Então, hoje a gente vai olhar para a parte amorosa. Então, essas repetições, esses padrões. E aqui lembrando que ancestral, pai e mãe já é ancestral, tá? Então, pode ser, como eu falei, mais lá atrás, vó, bisavó, Camila. Eu sinto que eu fico querendo levar o relacionamento sozinha. O que pode ser? Bom, primeiro, né? Essa pessoa está indisponível. Então, se você quer levar o relacionamento, pensa assim, ó, o relacionamento é sempre 50-50. Se eu quero fazer o 100, o que essa pessoa tá fazendo? Entende? Então, qual que é a parte? Esse outro não tá disponível, você não quer trocar essa relação, porque vai desequilibrar. Vai desequilibrar. Se você tá levando sozinha, você tá desse tamanho aqui e essa pessoa tá aqui pequenininha. Na parte ancestral, o que pode ser? Como eu acabei de falar, quem no fundo você queria salvar? Será que você tá buscando salvar a mãe? Será que você tá buscando salvar o seu pai? Como é que foi isso na sua ancestralidade? Como eram essas mulheres? Essas mulheres eram fortes, essas mulheres precisavam dar conta de tudo, elas não podiam contar com os homens. Então, tudo isso, a forma, né, que as mulheres viveram as relações, ela vai impactar na sua forma de enxergar a sua relação. Então, pare e se pergunte: quem no fundo eu queria ter salvo? Quem eu quero salvar? Porque como é que você vai saber se essa pessoa quer ficar se você não tá dando espaço? Se você quer levar um relacionamento sozinha, você não tá dando espaço para essa pessoa.
E às vezes a gente precisa dar espaço até para saber se essa pessoa quer ficar. Se eu faço. Se eu ligo, se eu mando mensagem, se eu chamo pra sair, se eu tô fazendo tudo. Como é que eu vou saber se essa pessoa realmente quer estar aqui? E isso é o feminino. O feminino, ele dá espaço para que o masculino ocupe. Então, né, observa esse feminino também. Eu sei que às vezes a gente fica ansiosa e a gente quer fazer tudo, mas no fim você vai ficar exausta, você vai ficar ressentida, cansada, frustrada. Então vai cuidando de você, se preenchendo, sabe? Olhando para você. E aí você vai dando espaço para o masculino. E deixa esse masculino ocupar o espaço. Tá bom? Fez sentido? Tá. Então a gente vai começar a meditar e fica aqui, medita. Medita, porque o que tiver, né, dessa parte ancestral, a gente vai devolver para sua ancestralidade. E isso também já vai te ajudando, né, a ficar mais consciente e mudando aí a sua forma de se relacionar, tá? E só para finalizar, não se culpe. Como eu acabei de falar aqui, os relacionamentos, a nossa forma de se relacionar, mesmo quando tá tudo ruim, a gente tá aprendendo. Então, as nossas relações são o GPS do entendimento de onde eu tô agora. Opa, peraí, tô sentindo isso. Então, eu preciso olhar pra mim. Então, não desista de se relacionar, não se culpe por ser desse jeito. Leve tudo como um aprendizado, como uma oportunidade de crescer e de aprender sobre você, tá? Então, eu vou colocar uma música aqui pra gente meditar. Então, vai parando um pouquinho agora. Pode fazer sentada, pode fazer deitada. Pode repetir isso mais vezes. Pode fazer isso na hora de dormir. Mesmo que você acabe dormindo durante a meditação. Não vai ser uma meditação longa, tá? Eu faço meditações aqui para durar, assim, no máximo 10 minutos. Que caiba no seu dia. Então, não adianta falar assim, vamos fazer aqui uma meditação de meia hora. Que você não vai fazer, que eu sei. Então, rapidinha, 10 minutinhos, que cabe na sua rotina, que você pode repetir de manhã, à noite, na hora do seu almoço. E isso vai ter muito, muito poder. Porque, como eu falei, a gente baixa a parte racional e a gente toca lá na alma, sabe? Lá naquele lugarzinho que a gente nem sabe que tá doendo. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos preparando, que eu vou colocar a música. E a gente vai começar. Então, agora feche os seus olhos. Respira fundo. Vai inspirando pelo nariz. Soltando pela boca. Sentindo o seu corpo relaxar. Deixando de lado toda a tensão, toda a preocupação, toda a ansiedade. E imagine agora você caminhando por um lugar seguro, tranquilo,
cheio de luz, cheio de paz. E à sua frente vem surgindo uma fila de pessoas. Homens, mulheres. Essas pessoas são seus ancestrais. Eles carregam suas histórias, suas dores, padrões de amor que foram se repetindo por tantas e tantas e tantas gerações. E agora também surge a pessoa que você ama ou já amou. Deixe também que essa pessoa chegue sem julgamento. Pode ser alguém do seu passado, pode ser alguém do seu presente. E olhando para essa pessoa, perceba aquela tendência que você tem de tentar consertar, cuidar ou mudar essa pessoa. E sinta onde isso está no seu corpo. Talvez você sinta no seu peito, talvez nos seus ombros, talvez nas suas mãos. Só sinta, sem tentar excluir, sem julgar, sem achar que isso é errado. Só inclua o que é agora. E olhando para os seus ancestrais, diga para eles: eu honro o amor que vocês viveram. Eu devolvo a cada um o que não é meu. Eu libero a necessidade de consertar o outro. E imagine que dessa fila desses ancestrais, dos seus ancestrais, cada um pega de volta a responsabilidade
que você tinha assumido. Todos os erros, as expectativas, as dores que não são suas. E sinta a leveza de não precisar mais carregar esse peso. A paz que isso te traz. E agora coloque a mão no seu coração. Se volte para si mesma. E diga para você: eu posso amar sem carregar ninguém. Eu posso ser amada pelo que eu sou, sem precisar mudar o outro. E sinta a leveza crescendo dentro de você. Vai se sentindo preenchida do amor saudável. Olhe para os seus ancestrais, vibrando por você, felizes por você ter honrado o destino deles, deixando com eles a dor que é deles. Respire fundo. E quando você se sentir pronta, mexa os dedos das mãos, mexa os dedos dos pés. Volte para o seu corpo. Abra os olhos. E seja bem-vinda ao amor livre de padrões. E aí, como é que vocês estão? Foi bom, Val? Ai, que bom, que bom. Como eu falei, se você sentir, quando sentir necessidade, volta. Ai, tô sentindo que tá pesado aqui pra mim. Volta, faz de novo, tá? Faça sempre. Isso tem muito, muito, muito poder. Às vezes a gente fala, ah, isso é uma meditação. Mas as meditações, elas têm muito poder. Porque a gente vai para aquele lugar, como eu falei, aquele lugarzinho lá da alma, sabe?
Então, que bom que fez sentido aí pra você. Vai ficar salva, já vou colocar lá no feed, tá? Já vai ficar salva aí pra vocês. Se você está com dificuldade, não consegue se libertar, tá pesado, vem conversar comigo, vem constelar, a gente vai olhar pro seu caso certinho, entender de onde vem esse padrão, para que você consiga, sabe? Consiga ter o relacionamento que eu tenho certeza que é possível, que a gente nasceu para amar, para ser amada e que a gente não precisa repetir histórias do passado. Senti, deixa eu ver o que ela falou aqui. Senti uma pessoa na minha frente me pedindo em namoro. Uau! Uau, que bom. Essa pessoa já tá aí, né? Essa pessoa que tá disponível. Então, deixe que ela faça parte da sua vida. Você não precisa fazer por dois. Você é responsável 50% pela relação. Deixa que o outro seja 50% responsável pela relação, para que essa relação cresça e tenha força. Tá bom? Um beijo, bom final de semana e até!